Abra sua Bíblia no texto de Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, o último livro do Pentateuco, lá no comecinho das Escrituras. Um livro poderoso escrito por Moisés. E nós estamos nesses dias, olha, nem colocaram a arte para mim. Nós estamos nesses dias aqui, dentro de uma nova série que chama Next Step. Próximo passo, próxima etapa. Essa série é muito providencial de Deus para nós, porque nós estamos trabalhando sobre mudar de nível, sobre avançar, sobre não ficar parado, sobre sair de uma inércia, sobre sair de uma zona de conforto, sobre progredir. Você já deve ter entendido nessas últimas semanas em que o pastor Lucas ministrou aqui, em que o William também ministrou aqui, que nós não fomos criados por Deus para ficar no mesmo lugar. Nós fomos criados por Deus para fazer coisas extraordinárias, para avançar, para nos mover. O nosso Deus é um Deus que não está parado. Ele é um Deus que está em movimento. Ele é um Deus que está fazendo com que tudo que você vê aqui seja sustentado nesse momento. Ele é um Deus que está agindo poderosamente. Como a palavra dele diz, ele tem um braço estendido e não agravado. Esse é o Deus que eu e você servimos. Portanto, se ele é um Deus de movimento, você também precisa ser. Ele não gosta de gente na zona de conforto. E se você é discípulo de Cristo, já pega essa palavra que você vai sair daqui, irmão, rodando, dançando e rodando. Vai sair daqui se regozijando no Senhor. Eu quero falar sobre isso, exatamente sobre isso. E eu vou ler aqui o texto de Deuteronômio 32, do 10 ao 12. Diz assim: o Senhor está falando do seu povo. Então ele diz assim: ele o encontrou numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim só o Senhor guiou o seu povo e não havia com ele Deus estranho. Eu quero te dizer que diante dessa palavra aqui, Deus vai nos chacoalhar nessa noite. Deus vai te chacoalhar. Eu não vou fazer que nem o pastor Lucas você fazer vivo ou morto. Você fez isso semana passada. Vivo ou morto, né? Senta, levanta. Eu entendi. Mas eu quero te dizer que hoje nós vamos ser chacoalhados aqui pelo Senhor, através de algumas verdades nessa palavra. Quando a gente fala de dar o próximo passo, quando a gente fala de subir de nível, quando a gente fala de crescimento, a gente está falando de um processo que é doloroso. Crescer dói. Dói ou não dói? Dói. Por que crescer dói, meu irmão? Porque crescer pressupõe que você tem que deixar algumas coisas para trás. Quando você dá o próximo passo na sua caminhada, você precisa romper com algumas coisas e deixar algumas coisas para trás. Você tem que romper com o velho, você tem que romper com coisas que um dia talvez foram importantes para você, valiosas para você, coisas que fizeram muito bem, muito sentido na sua vida, coisas com as quais você se apegou. Vai ficando para trás à medida que a gente vai progredindo. Hoje eu não quero falar para você sobre abandonar o pecado, sobre deixar as práticas imorais. Eu quero falar sobre deixar para trás coisas que foram muito boas na sua vida, que fizeram muito sentido na sua vida, que te ajudaram muito em determinado momento, que foram importantes, imprescindíveis para você chegar até aqui, mas que hoje te limitam, te deixam numa zona de conforto que você não quer mais sair desse lugar e ir mais adiante e dar mais um passo e progredir um pouco mais. Quando a gente chega num nível que a gente se sente tão bem, tão confortável
da onde a gente está, a gente só quer fazer o quê? Amarrar o nosso burrinho na sombra e ficar ali, debaixo da sombra, tomando água fresca. Quem pensa assim, quando você chega num nível que sua vida está boa, você está estabilizado, seu emprego está bom, seu salário está bom, sua família está estruturada, está tudo tranquilo, bem de boinha. Tudo que você não quer é ter que sair do lugar que você está. Nós, seres humanos, temos uma tendência de nos acomodarmos com as situações. Mas hoje eu vim aqui para te trazer uma palavra e te dizer que você precisa aprender a dizer adeus para as coisas que foram boas, mas que não comportam mais o seu novo tamanho. Se você olhar para quem você era em 2023, em 2022, você já não é mais aquela pessoa. O lugar que você ocupava já não comporta mais o seu tamanho. Nós que somos pais, entendemos muito bem sobre isso. Os nossos filhos crescem quase que na velocidade da luz, e a gente, quando percebe, eles já estão enormes, a calça já está pela canela, o vestido está curto. Ontem a gente foi no casamento do Marcão e da Yasmin, lindos, foi um casamento de príncipes, coisa linda de Jesus, de testemunhar. E eu vou testemunhar o seu também, que é jovem, não se casou ainda, em nome de Jesus. Foi lindo demais. E aí a Isa colocou uns vestidos e ela queria muito ir com um, que eu olhei, o pai dela olhou e falou assim, mas tá pequeno para você. Não tava curto, né? Tava no joelho, mas o vestido não era para ficar abaixo do joelho. E aqui no corpinho tava assim, ela tava até assim. Mas eu quero ir com esse. E o pai dela olhava para mim e falava, faz alguma coisa, faz você. Ela colocou esse vestido na cabeça. Deu um trabalho pra gente fazer ela mudar de opinião, e ela só tem 8 anos, mas nós conseguimos. Aí eu coloquei um vestido que tá largo. Aí ela falou, agora tá muito largo, mãe. Eu tô parecendo um botijão com esse vestido. Aí eu falei, vou dar um jeito, vamos botar um cinto. Aí mãe é mãe, né? Botei um cinto, amarrei lá na cintura. Aí ela falou, a minha cintura é aqui. Eu falei, mas o vestido tem que pôr aqui, porque o corte era aqui. Ficou linda. Você viu algumas fotos aí no Instagram, né? Tava lindinha, maravilhosa. A gente sabe o que é isso. E às vezes a gente tem que tirar da cabeça dos nossos filhos, isso não comporta mais o seu tamanho. Isso acontece comigo e com você. Nós precisamos deixar para trás coisas que não comportam mais o nosso tamanho. Ir para o próximo nível, ir para a próxima etapa, requer que você desapegue, que você deixe algumas coisas para trás. E quando a gente está falando isso, a gente está falando de deixar coisas muito boas, às vezes até ambientes e relações que você tem. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O texto que eu li, não sei se você prestou atenção, a minha linguagem não é NVI, então talvez não tenha batido muito com a sua. Mas o texto que eu li, ele fala exatamente sobre isso, sobre dar o próximo passo. Esse texto, esse livro de Deuteronômio, na verdade, é o último dos livros escritos por Moisés. Esse é um dos últimos, é o último, na verdade, sermão em que Moisés reuniu a congregação e deu uma palavra para eles. Moisés começa lá em Êxodo acompanhando o povo e termina aqui em Deuteronômio, repetindo várias orientações para aquele povo, relembrando o que Deus já tinha feito por eles, relembrando que naqueles 40 anos em que Ele os tinha liderado no deserto, o Senhor esteve com eles, e agora eles estão na planície de Moabe, próximo de entrar na terra prometida. Moisés está para passar o cajado, a liderança daquele povo, para o seu sucessor Josué. Nesse momento aqui, ele começa a falar sobre o povo começar a se movimentar e sair de uma zona de conforto, porque pode até não parecer, mas aquele deserto era a zona de conforto daquele povo. E aí, irmão, ele usa essa metáfora da águia.
Se você até parar um pouquinho para estudar sobre a águia, ela é das aves que voam mais alto, que faz os seus ninhos nos lugares mais altos, que copulam nos lugares mais altos e que botam os seus ovos em lugares altíssimos, dá voos altos. E quando a gente pensa sobre a águia, antes da gente compreender o princípio espiritual que eu quero tratar com você, a gente vai compreender aqui o princípio natural. Quando a gente pensa sobre a águia, quando a gente pensa que águia tem a ver com o povo de Deus, que esse negócio de ninho, o que você está falando aí, pastora Karina? Você está ficando doida? É próximo passo. Eu quero te dizer que quando a gente para pensar na águia, ela cuida de uma forma absoluta e irrestrita dos seus filhotes, enquanto eles são filhotes. Eles estão em lugares altíssimos e eles não precisam se preocupar com nada. Primeiro que ela mesma faz o ninho. Não sei se você já destruiu algum ninho. Espero que não, irmão. Mas o ninho é um lugar que aparentemente, externamente é áspero, grosseiro, é feito com vários galhos, vários gravetos e folhas, mas dentro ele é extremamente confortável. Olha como a natureza é linda, como Deus criou tudo lindo. Ela faz o ninho exatamente mais áspero, mais grosseiro por fora, para que presas, para que alguns, contrário de presa, fala para mim, predadores, para que alguns predadores não consigam chegar, sejam repelidos pela aspereza do ninho externamente. Mas dentro do ninho ele é extremamente confortável. Enquanto seus filhotes são filhotes, ela os alimenta, eles não precisam fazer nada, eles só precisam abrir a boca. Ela busca os alimentos e voa até o ninho e os alimenta. Eles não precisam se preocupar com a alimentação. Enquanto eles são muito filhotes, eles não precisam se preocupar com segurança, porque ela sobrevoa o ninho o tempo todo, protegendo, vigiando os seus filhotes e o seu ninho. Enquanto eles são muito filhotes, ela está sempre de olho em qualquer ameaça. Essa vida no ninho é um paraíso. É tudo que você pediu a Deus, só que não é o que Deus quer te dar. Porque o nosso Deus é um Deus que quer que você vá para o próximo passo. E aí, irmão, depois desse conforto todo dos filhotes de águias no ninho, chega um dia que ela percebe que o filhote cresceu. E quando ela percebe que o filhote cresceu, ela fala: agora é hora de voar. E aí aquela águia, que era toda protetora, pega aquele ninho e começa a chacoalhar o ninho. Ela chacoalha o ninho para que eles fiquem desconfortáveis. Ela desorganiza o ninho para que eles sintam desconfortáveis lá dentro. Aquele lugar deixa de ser um lugar gostoso de estar, porque ela chacoalha o ninho para que os seus filhotes percebam que agora eles não são mais tão filhotes. Ela quer mostrar para eles que eles são águias, que eles têm identidade de águia, e águia não foi feita para viver em ninho, mas para voar em alturas muito elevadas. E depois de chacoalhar os filhotes, olha só o que ela faz. Quando eles começam a ficar agitados lá dentro, ela faz mais. Ela pega esses filhotes, ela leva esses filhotes em alturas muito elevadas, e de lá ela sacode esses filhotes para cima, para eles voarem. Eles nunca voaram. Eles nem sabem que aquelas asas que eles têm, eles nem sabem que são asas. Eles nem sabem que servem para voar. E ela pega os filhotes e joga para cima e deixa eles começarem uma queda livre.
Porém, ela sabe que eles ainda não sabem voar. Então ela sobrevoa e ela rodeia os filhotes, porque se eles não conseguirem se manter no ar, voando, batendo as asinhas, então ela os ampara para que eles não morram. Mas ela não vai mais deixar com que eles vivam naquele ninho tão gostosinho, tão confortável como eles viviam até então. E é justamente essa metáfora que Moisés aqui utiliza para ministrar aquele povo. E ele quer dizer justamente para mim e para você que esse é o jeito que Deus nos trata. Esse é o padrão de tratamento de Deus. Enquanto aquele povo estava lá no Egito e Deus resolveu libertar aquele povo, Deus providenciou que eles saíssem de lá de um jeito milagroso. Deus conduziu aquele povo pelo deserto. Enquanto eles estavam no deserto, durante aqueles 40 anos que eles peregrinaram pelo deserto, eles não tinham que se preocupar com comida. Eles só tinham que abrir a boca, porque a comida literalmente caía do céu. O maná caía do céu. Deus alimentava o povo como a águia fazia com seus filhotes. E quando eles ficavam enjoados de comer só maná, Deus mudava o cardápio e mandava do céu codornizes. Agora vocês vão comer codornizes. E eles pegavam lá os galetinhos e assavam. E Deus providenciava e eles não tinham que se preocupar. Eles estavam no ninho. Apesar de estarem no deserto, eles tinham provisão de Deus. Em tudo, eles não precisavam se preocupar com nada. É assim que Deus faz conosco também. Deus protegia aquele povo no deserto. Se a gente parar para estudar a peregrinação do povo, eles praticamente não tinham conflitos militares enquanto eles estiveram no deserto. Quando eles estavam ali, o Senhor lutava por eles. Eles não tinham que desembanhar uma espada. Você não vê, durante o período que eles estavam no deserto, eles entrando em combate com outras nações, exceto lá um pequeno conflito com os amalequitas, mas Deus ainda assim lutou por eles. Eles tinham proteção de Deus, assim como a águia faz com seus filhotes. Enquanto eles estavam lá no deserto, irmãos, nem a roupa deles se gastou. Eles não tinham que se preocupar nem com o que vestir. E te digo mais, era tão milagroso que a criança crescia e a roupa crescia no corpo dela. Já viu aquela roupa que cresce? Tem umas roupas inteligentes de criança que crescem. Elas são feitas com alguns aparatos assim que elas crescem. Você vai aumentando o tamanho da roupa. Deus fez mais ou menos isso com o povo. E Deus providenciou todo o cuidado que aquele povo precisava. Eles não tinham que se preocupar nem com a conta de energia, porque Deus botava uma coluna de fogo lá durante a noite para iluminar. Eles não tinham que se preocupar, porque durante o dia havia uma nuvem de Deus que protegia, que cobria o povo daquele calor escaldante do deserto. Eles viam, eles não apenas sentiam Deus, mas eles viam em todo o tempo a providência de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus sendo manifesta em todo o tempo. Mas agora tudo mudou. Agora eles estão diante de Moabe, estão para entrar na terra prometida, vão entrar em Jericó. E agora Deus começou a sacudir o ninho e Moisés está falando para ele: Deus cuidou de vocês como uma águia até aqui, mas agora o ninho vai ser sacudido. Porque quando vocês entrarem lá, não vai mais ter maná do céu. Se você quiser comer, você vai arar a terra, você vai plantar e você vai colher. Se você quiser proteção, você vai ter que viver alerta com a espada na cintura, porque vocês vão entrar num território que vocês vão estar em muitas guerras, vocês vão empreender muitas guerras, porque toda conquista de território requer que você expulse o povo que já mora lá. Então eles iam entrar em muitas guerras, e aí Deus falou: agora eu não luto a sua guerra, eu estou com você, mas você vai levantar a espada e você vai lutar. Agora Deus começa a agitar o ninho e falar: vocês precisam aprender a voar. Agora mudou, tudo mudou.
Eu quero te dizer, irmão, que talvez você chegou até aqui e esteja vivendo confortavelmente na situação em que você está. Deus está chacoalhando o seu ninho. Você receba essa palavra, seja qual o momento da sua vida que você esteja vivendo, porque Deus quer te levar para um novo nível, a dar um novo passo, para viver algo sobrenatural, para viver conquistas ainda maiores. Mas você só vai para lá se você se movimentar e sair do ninho. Deus vai te empurrar do ninho. Quando a águia não quer voar, ela empurra do ninho. Agora você vai, meu filho. Deus está fazendo isso com você. Esse é o padrão de Deus lidar com o seu povo. Ele pode fazer tudo por você, mas Ele quer que você saia do lugar que está te limitando para você dar o próximo passo. O ninho é necessário, você já passou por lá, você foi cuidado, você foi tratado, você foi alimentado, você foi sustentado. É um momento importantíssimo na sua vida como cristão, na sua caminhada, assim como a gente lida com os nossos filhos enquanto são bebês, até que eles possam crescer e viver as suas próprias vidas. Mas agora acabou, pronto, acabou. É hora de você abrir as suas asas e voar. É hora de você se arriscar, de você tentar, de você lutar, de você vencer, de você assumir a autonomia da sua vida, ser o protagonista da sua própria história. Essa é a hora de você parar de esperar pelos outros e ir para o próximo nível. É você parar de esperar que as circunstâncias fiquem favoráveis, que a vida fique boa, que o governo mude, que alguém te ajude, que alguém levante a mão para você. Essa é a hora de você fazer acontecer o seu voo. E o que é o ninho? É aquele lugar que te abençoou muito, que te ajudou muito, que foi crucial para você, mas agora ele está sendo uma prisão. Ele está limitando você de viver os propósitos de Deus. Pastor, então quais são os meus ninhos? Quais são os lugares em que eu estou tão confortável que eu não estou conseguindo progredir para o próximo nível? Pode colocar no relógio, anota esse dia. A partir de hoje, Deus está bagunçando o seu ninho, chacoalhando tudo, e a sua história vai mudar. A sua vida não vai ser mais a mesma, porque permanecer no ninho é viver impedido de conquistar aquilo que é o sobrenatural de Deus, aquilo que Ele te criou para ser e para fazer. Ele não te criou para ser um filhote de águia, Ele te criou para ser uma águia majestosa. Eu quero te dizer que algumas coisas podem ser o nosso ninho. A primeira delas, algumas possibilidades aqui que eu posso citar para você, é a nossa família. Pastora, a minha família, o nosso contexto familiar, irmão. Eu espero que você tenha tido uma família funcional e muito abençoada. Se você teve, glória a Deus. Mas independentemente disso, de qual foi o nível de funcionalidade da sua família, o tempo em que você precisava ser tratado, cuidado, que você precisava ser acariciado, que você precisava ser alimentado, chegou ao fim. Eu quero te dizer que você tem que ser grato sim, e não ingrato, por tudo que você viveu. Se você viveu muita coisa, recebeu muito afeto, teve muito amor, teve abundância na sua casa, seja grato por isso. Se você teve muita falta, muita escassez, não recebeu afeto ou recebeu muito pouco, se a sua história é difícil, se você foi machucado, se você viveu coisas dolorosas, seja grato ainda pelo pouco, porque o tempo que você esteve lá, no contexto familiar que você viveu, foi providencial para que você chegasse até aqui. Mas hoje está te limitando de viver o sobrenatural de Deus. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver Abraão e Deus dizendo assim para ele, em Gênesis capítulo 12, Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes,
Deixa tudo isso para trás, porque o que eu tenho para fazer na sua vida não vai ser nesse lugar que você está, e não vai ser nesse ambiente que você está. O que eu tenho para fazer na sua vida vai ser glorioso, e você precisa dar o próximo passo para viver e conquistar o que eu tenho para fazer. Abraão obedeceu, irmão, em partes, que ele saiu da terra dele, mas ele levou com ele quem? Ló. Ele levou o sobrinho junto com ele. E só de ter levado o sobrinho, no capítulo 12 Deus mandou ele sair, no capítulo 13 deu ruim. A Bíblia vai relatar que os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a ter conflitos, porque ele não rompeu com o que Deus mandou ele romper. Sai do lugar que te limita, porque esse lugar não comporta a grande conquista que eu tenho para te entregar. Irmão, deu problema porque não ouviu e não obedeceu a voz de Deus. Pois se Deus te manda sair de um lugar que te limita, que te aprisiona, sai sem olhar para trás, porque aquele que determinou, que mandou, é fiel para sustentar e para cumprir a promessa que Ele te fez. Deus não te manda para empreendimento furado, Deus não te manda para enrascada nenhuma, Deus te manda para viver promessa no próximo nível. Olha só, quando aconteceu essa situação e os pastores começaram a brigar, Abraão colocou a mão na consciência e falou assim: Ló, escolhe para que lado que você vai, porque Deus não mandou eu levar ninguém comigo. E olha, nesse momento Deus chacoalhou o ninho de Abraão. Esse foi o momento que Deus empurrou Abraão para fora do ninho. Você tentou fazer meia boca o que eu te mandei, pois agora você vai voar. E empurrou Abraão do ninho. Para onde que Ló foi, irmão? Qual foi a região que o parente de Abraão escolheu para morar? Região de Sodoma e Gomorra, de pecado, de promiscuidade, lugar terrível de maldição que foi destruído pelo fogo do Eterno. Pois se foi ordem de Deus, obedeça. Quanta desgraça poderia ter sido evitada. A própria mulher de Ló se perdeu naquele lugar. Que o Senhor abra os seus olhos para você entender que quando Ele te manda romper, você tem que romper. Eu não estou falando aqui para ninguém chegar em casa, principalmente os jovens, fazer a mala e falar: a pastora mandou eu sair de casa. Vocês são testemunha, grava essa mensagem para eu mostrar para os pais. Em nome de Jesus, não estou mandando ninguém sair de casa. Eu estou te falando de lugares, de situações, de pessoas que você precisa se submeter, que não tem direção de Deus. Eu estou falando para você que é casado e talvez ainda não conseguiu romper os laços com a sua mãe, com seu pai, com a sua sogra, com o seu sogro. Existem casamentos que estão naufragando porque as pessoas estão vivendo em situações muito confortáveis. Deus está chacoalhando o seu ninho, irmão. Como é que eu vou fazer, pastora? Não sei. Dependa de Deus. Ele é Deus. Ele faz o que Ele quiser. Ele está te falando hoje: sai do lugar que está te limitando, está trazendo conflito para você, para sua casa, para o seu relacionamento. Sai do lugar e diga: pai, mãe, gratidão, vocês são maravilhosos. Agora eu vou viver os projetos e os princípios de Deus, eu vou voar. A segunda coisa que eu quero te dizer aqui é que pode ser uma limitação, é o seu sucesso profissional ou a sua vocação profissional. Quando a gente pensa sobre isso, me vem à mente Pedro. Quando Jesus encontrou Pedro, lá no texto de Lucas 5, Pedro estava fazendo aquilo que ele sabia fazer de melhor, ele estava pescando. Só que no dia que Deus chamou Pedro, quando era de manhã, ele tinha tido uma noite frustrada de pesca. Quando Jesus encontra com Pedro na praia de manhã e faz um convite para ele: Pedro, você não foi feito para ficar pescando peixe, meu filho. Ficar cheirando, sei lá o que tinha naquele mar. Lambari, sei lá. Lambari acho que é só no Brasil, né?
sei lá, não sei de peixe, eu não estudei essa parte, só da águia. Você não foi criado para isso. Você foi criado para ser pescador de homens, pois larga essas redes para cumprir aquilo que eu tenho para a sua vida. E ali houve uma transição, uma mudança. Quando a gente ouve o chamado de Deus, Deus olhando para ele e falando assim: você fracassou, porque você achava que essa era a sua vocação, pois eu tenho outra coisa para você. Eu estou tentando te falar que talvez as portas estejam fechando para você, muitas portas se fechando, e você não está entendendo por que tantas portas estão se fechando, pastora. Eu vou para a direita, dou de cara com a porta trancada, eu vou para a esquerda, eu dou de cara, eu vou para frente, para onde eu vou, parece que tudo está fechado para mim, parece que as portas não estão se abrindo. Eu quero te dizer, Deus está te chacoalhando, Deus está te chacoalhando. Porta fechada é Deus te chacoalhando para você sair dessa zona de conforto e colocar em prática o plano dele, o sonho dele, aquilo que não compete com o que ele quer para a sua vida, porque talvez o seu trabalho compete com Deus, compete com a sua família, compete com as atividades da igreja. Não deixa você estar aqui, não deixa você ir na célula. Deus está te chacoalhando porque Ele não fez você só para ser isso que você faz da sua vida. Ele fez você para ser um pescador de homens, para viver algo muito superior, para viver debaixo da graça, para viver debaixo de palavra do céu, não de palavra da terra, de homens que podem dizer que você não pode nada. Deus te fez para voar como águia. Dê um aplauso ao Senhor, por favor. Porta fechada é Deus chacoalhando para arrancar você do ninho. Quando é que as coisas começam a acontecer? Quando Ele chacoalha, quando Ele te empurra para fora do lugar do seu conforto. Eu penso em Jó. Jó, lá no capítulo 29, versículo 18, um dia disse o seguinte: agora eu vou morrer aqui no meu ninho, vou multiplicar os meus dias como areia. Eu já tenho tudo quanto eu preciso. Eu sou um homem rico, o mais rico do Oriente. Minha vida está resolvida, minha conta bancária está gorda, meus filhos são lindos, eu estou vendendo saúde. E ele disse isso. E o Senhor do céu falou assim: eu vou chacoalhar seu ninho. Porque para viver projeto e propósito de Deus, você não pode estar na zona de conforto. Ele estava muito confortável. A vida dele era boa ou não era? Era a vida de Instagram, irmão. Vida de Instagram e não a vida falsa, a vida verdadeira. O cara era ricão. Vida boníssima. Tinha tudo, não precisava de nada. E aí acontece tudo aquilo que aconteceu na vida de Jó, da noite para o dia, muda tudo, morre todo mundo, os animais, ele perde tudo, perde os filhos, perde a casa, perde a saúde, ele perde tudo, para terminar a vida, depois de restituído, e dizendo: agora, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu sei quem o Senhor é. Será que Deus precisa te chacoalhar do ninho e te jogar para fora, para você viver esse nível de vida com Deus, de dizer assim: eu sou amigo de Deus. Eu não conheço Deus de ouvir falar, porque alguém me contou. Eu ando com Deus, eu caminho com Ele, eu acordo com Ele, eu durmo com Ele, eu como com Ele, eu faço tudo com Ele. Eu sou amigão de Deus. Os meus olhos veem o meu Salvador. Bendito seja o dia em que os meus olhos puderem contemplar a face daquele que me resgatou, do meu Redentor. Deus te chacoalha, irmão, te agita do seu ninho, para te tirar da letargia e da zona de conforto. Mas Ele não faz isso de qualquer jeito, Ele faz isso para te apontar uma direção, porque Ele quer que você voe voos mais altos, que você voe até chegar perto de Jesus, que você voe até viver uma vida mais extraordinária do que você pode ter sonhado, até que você tenha um encontro verdadeiro com isso. Por que a gente permanece no ninho? Às vezes porque a gente está acomodado, como eu já falei, acomodado, confortável. Não tenho por que sair daqui, eu vou para a igreja, eu tenho meu lugar, eu só sento nessa cadeira, todo cultinho, ouço a palavra, é tão legal, o pastor é engraçado, divertido. A pastora Karina bate,
mas os outros fazem rir, né? Que eu não sou engraçada. Mas eu vou lá, eu participo do cultinho, eu sou abençoada, eu ouço uma palavra, eu sou nutrido, tá tudo certo. Zona de conforto. Às vezes a gente fica no ninho por preguiça mesmo. Preguiça, porque é muito mais tranquilo ser medíocre, dá menos trabalho. Ser extraordinário dá muito trabalho. Deus te chamou para ser extraordinário, não para ser medíocre. Tem gente que quer ficar no ninho porque tem medo do que é incerto, do que eu não conheço. É melhor ficar aqui onde eu já conheço o ninho. Medo do desconhecido, medo de fracassar, medo de se frustrar, medo da opinião dos outros. O que vão pensar se eu sair do ninho? Vão falar que eu estou querendo me achar, estou querendo me aparecer, de sair do ninho. Eu queria que a equipe subisse. Enquanto eles sobem, eu quero encerrar minha palavra. Eu quero encerrar minha palavra citando um texto de Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 20. Esse é um texto bem conhecido. Mateus capítulo 8, versículo 20, a palavra vai dizer assim, o Senhor Jesus vai dizer: mas Jesus lhes respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Essas são palavras de Jesus. As raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, Jesus, não tem onde reclinar a sua cabeça. E quando ele está falando isso, ele não está falando que você não pode descansar. Ele está te dizendo assim, irmão: eu não paro nunca. Eu estou em movimento. Eu não fico parado em nenhum lugar. Nada é capaz de me paralisar ou de me conter. Deus está dizendo assim: eu estou sempre rompendo. Por que você não está rompendo comigo? Por que você está parado no ninho? Se eu não paro nunca, eu não descanso. Eu estou sempre indo e vindo. Eu entro em Jericó e chego lá, e eu volto de Jericó e saio de lá. Depois eu vou para Galileia, e aí eu volto da Galileia, e então eu vou para Jericó, e depois eu volto de Jericó. Eu vou para a tumba, mas na tumba eu não fico, porque eu sou um Deus em movimento. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Ele não está detido pela morte, pelas correntes, pelas circunstâncias, pelos lugares. Ele é o Deus que não para. E se você é um seguidor de Jesus Cristo, dentro dessa série, o que eu quero te dizer: você não pode se dar ao luxo de ser um tipo de gente que estaciona. Você não pode se dar ao luxo de ser um tipo de gente que para, que se paralisa e que não se deixa viver o plano que Deus projetou para você. Não foi sua mãe, não foi seu pai, não foi quem te ama, foi Deus que projetou para você. Hoje eu não estou pregando para você deixar o pecado, não estou pregando para você deixar sua velha vida, suas velhas práticas. Hoje eu estou pregando para você deixar o que era bom até ontem, mas que estava te limitando de viver o plano de Deus. Porque ninho tem prazo de validade. Você só fica lá enquanto você é um bebê. Sabe, irmão, essa é uma palavra para você que está sendo só um crente medíocre, que vem para a igreja, senta na cadeira, ouve a palavra e vai embora. Essa é uma palavra para você, e você conhece, se conhece a si mesmo, que tudo para você é ruim demais, é difícil demais, é exigência demais, me cobram demais, meu líder é muito chato, ele quer que eu faça tudo. Essa é uma palavra para você, porque não são pessoas que querem que você vá para a próxima etapa apenas. O seu Criador não te projetou para você ficar parado onde você está. Queria que você se colocasse de pé agora. Eu queria que você reconhecesse diante do Senhor
aonde é o lugar que você está travado, que você está parado. Começa a reconhecer agora e falar: Deus, o Senhor está me chacoalhando. Agora eu entendi, a porta fechada é o Senhor me chacoalhando. Agora eu entendi, eu preciso sair. Eu preciso dar o próximo passo, eu preciso sair dessa zona de conforto. Você pode fazer uma oração para Ele: o meu ministério vai tão devagar porque eu estou acomodado. Eu estou só gostando de ser crente, de cuidar de mim. Enquanto a banda ministra uma canção, eu queria que você fizesse essa reflexão. Que você deixasse o Espírito Santo ministrar o seu coração. Mais do que palavras que eu possa falar aqui, o Espírito Santo vai ministrar o seu coração agora para você sair de onde você está.